Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, esse último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem, uma santa e abençoada quaresma. No Evangelho de hoje, Jesus continua a nos ensinar sobre como devemos viver, de uma certa forma também sobre como devemos nos enxergar. É importante essa palavra de Deus porque nós precisamos muito ter a honestidade, ter a sinceridade de nos, como se fosse nos desnudarmos mesmo, de ficarmos, de nos maravilharmos e apreciarmos a nós mesmos, de nos vermos assim como nós somos, e sim alegrarmos com a nossa vida, com a nossa história, com tudo que nós somos, ser gratos a isso. Mas termos a honestidade de, ao nos enxergar, ver o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós necessitamos da graça de Deus. Hoje, Jesus coloca, e é interessante porque Jesus não conta nem sempre Jesus conta uma parábola, faz um ensinamento ao ser, mesmo que indiretamente, provocado. Mas hoje é bem isso. Olha só o que começa o Evangelho falando. Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Aqui nós podemos já fazer uma reflexão. Em quem nós colocamos a nossa confiança? E é por isso que eu comecei falando da necessidade de nós nos enxergarmos, olharmos para nós mesmos, sermos gratos, mas termos a honestidade, a sinceridade de nos olharmos e realmente ver a nós mesmos. Que naturalmente temos as nossas limitações, e isso nos leva a uma condição de saber que necessitamos de Deus. Perceba que ao nos olhar, a observar a sua própria vida e perceber que perante Deus nós somos, podemos dizer sem medo, nós somos insignificantes.
aos olhos de quando nós nos olhamos contemplando a Deus. Somos insignificantes. Deus, ele é tudo. Agora, essa visão, ela precisa despertar em nós a certeza de que nós precisamos de Deus. E não que, opa, então eu sou pequenininho, Deus é grande, todo-poderoso, então deixa ele lá e deixa eu lutar aqui. Não. E esse pensamento não é produtivo. Porque apesar dessa insignificância, foi justamente para nós, para a nossa insignificância, para a nossa irrelevância, que Deus se doou. Então, quando nós contemplamos a Deus, a gente até pode ter essa ótica, mas se nós fizermos o caminho contrário, Deus, ele se deu tudo por cada um de nós. Então, para Deus, nós somos muito. Nós somos os seus diletos amados. Nós somos aqueles que ele dedicou o seu tudo. Então é por isso que é importante esse reconhecer que nós precisamos de Deus, mas que ele quer ser tudo em nós. E por isso, Jesus vem dizer esse tipo de oração. Olha só a oração. E aqui a gente não vai emitir julgamento nenhum, nem quanto ao fariseu, porque não se fala na parábola se era um fariseu justo ou não, certo? E não se fala na parábola se o cobrador de impostos era uma pessoa ruim ou não. Não existe aqui nenhum detalhe da vida dessas duas pessoas. Só conta o que cada um realizava de trabalho, de tarefa. Um era uma coisa, o outro era outra coisa. E o chamado ao nosso coração é de que nós busquemos mesmo essa oração do cobrador de impostos. Porque ele, quando ele olha para ele mesmo e contempla Deus, ele se reconhece limitado, pecador, pequeno. Pede perdão a Deus. Olha que oração linda. Isso é maravilhoso. É justamente o convite. É entender que Deus, na sua imensidão, ele nos acolhe. Simplesmente pelo fato de nós olharmos para ele e falar: Senhor, nós precisamos cada dia de ti. Nós precisamos a cada momento estar na tua presença. Do outro lado, o fariseu, ele se autoproclama autossuficiente. Ou seja, a diferença das orações aqui é que o fariseu, ele olha para Deus e fala: olha só, meu Deus, como eu sou ótimo, como eu faço tudo, como eu realizo isso, aquilo. Muito obrigado por me fazer assim. Ou seja, ele está pronto, ele está perfeito, ele está pleno. E assim, até esse momento, você poderia entender como uma situação de certa... A palavra é essa mesmo, de certa autossuficiência. Eu não preciso de Deus, porque eu sou tanto. Mas ele ainda faz uma coisa muito ruim, que é: obrigado porque eu não sou como aqueles ali. E olha, gente, a gente tem, na nossa caminhada, a gente tem muito essa tentação de julgar os outros. Ah, mas aquele fulano ali, aquele ciclano ali, olha o que ele está fazendo, olha o que ela está fazendo, olha como eu não faço isso, olha, você aí, presta atenção. Gente, nós precisamos, lembrando da palavra, né? Nós precisamos amar o próximo. E amar muitas vezes é acolher e não julgar. E
para terminar a nossa reflexão de hoje, a primeira leitura, ela é uma leitura, assim, espetacular, porque é uma profecia daquilo que a gente ainda vive, né? Apesar de que Jesus já veio, mas ele virá uma segunda vez. Então é uma profecia que ela se realizou em determinado momento, mas ela ainda, na sua completude, ela ainda irá se realizar. E essa palavra, para a gente terminar nossa reflexão do dia, o versículo 3. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certo como a aurora é a sua vinda. Então que a gente guarde isso no coração. Aquilo que a gente pede todo dia, é preciso ser íntimo do Senhor. Por quê? Porque assim nós conseguimos ouvir a voz dele e nós conseguimos reconhecê-lo. Se a gente perder essa intimidade com Deus, podemos até mesmo trombar com ele e simplesmente não reconhecê-lo, porque nós não o conhecemos mais. Então, por isso que a gente pede essa intimidade. E a outra que é a certeza ao nosso coração. Pensa bem, mesmo que a gente muitas vezes nem veja o aurora, mas o aurora, ele nasce todo dia, né? Então é certo como a aurora, a vinda do Senhor. Ela virá, Jesus retornará, só não sabemos o tempo. E aí outro detalhe, né? Se nós não tivermos essa intimidade, imagina que triste. Imagina Jesus retornar e nós não reconhecermos ele. Claro que em determinado momento a gente reconheceria por conta da vinda gloriosa, mas pensemos nisso. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós queremos te agradecer pela sua palavra, pela sua didática de nos ensinar a sermos cada dia mais teus. Queremos te pedir, Senhor, que nos dê um coração aberto e voltado a ti, que nos dê a graça de estarmos sempre contigo, para que a gente possa ser fiel a ti. E te pedimos esse coração íntimo, para que a gente possa desfrutar da tua presença, caminhar sempre juntinhos de ti. Muito obrigado, Jesus. Amém.